Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é o Held e você está na Emoção 16 bits. Vamos enfim continuar nosso estudo sobre programação para Mega Drive, lição número 10, movimentação da câmera. Se você chegou aqui agora, não se esqueça de assistir às aulas anteriores do curso. Além do card, vou deixar o link na playlist na descrição do vídeo, beleza? E se não é inscrito no canal, inscreva-se. Temos sempre algum tutorial novo saindo toda semana. Bom, sem mais enrolação, vamos lá. Como vimos didaticamente na aula anterior, mesmo com a resolução nativa de 320 por 224 pixels, o Mega Drive pode carregar mapas muito maiores que essa resolução, utilizando o scroll lateral, por exemplo. Em resumo, o VDP do console consegue carregar até a resolução 512 por 256 pixels. Após esse limite, os tiles vão sendo reprintados na tela, conforme a rolagem horizontal vai acontecendo. Portanto, podemos ter planos muito maiores que a resolução nativa do console. Devemos ter cuidado quanto ao uso de memória dessa técnica. Na aula anterior, vimos como o VDP se comporta observando tanto os tiles como os pixels sendo desenhados na tela, à medida que o Sonic ia se movimentando pelo cenário. Como havia dito, aquela técnica não era melhor para ser adaptada a um jogo. Hoje vamos continuar falando sobre esse assunto, no entanto utilizando uma técnica muito semelhante à que vem na parte supple do SDK, por exemplo. Para realizar todos os passos dessa aula, é necessário que a sua versão da SDK seja anterior à mais nova que foi lançada, a 1.8. Primeiro temos que limitar o tamanho do nosso mapa. Vamos utilizar como exemplo um mapa de 1024 pixels por 224 pixels de altura. É esse mapa que você está vendo na tela. Eu adaptei do jogo Castlevania Bloodlines do Mega Drive. Vamos fazer o personagem andar por todo o cenário, limitando as extremidades para ele não ultrapassar as bordas. Vamos realizar para isso duas funções. O nome que você vai dar para ela pouco importa. O interessante é ela ter alguma semelhança com a função que ela vai exercer no programa. Por exemplo, a Set Camera Position vai acompanhar a movimentação do player. Quando ele se aproximar da borda, irá parar imediatamente. A mesma coisa para o Update Camera. Será a função que comandará a câmera do jogo, que tem a tarefa de seguir o player na tela. Bom, mas já que vimos a parte teórica, vamos enfim para a prática. Acompanhe comigo na tela. Bom, como sempre, os arquivos que vamos utilizar nessa videoaula estão na descrição do vídeo. Só para vocês terem uma noção, temos aqui duas pastas, a pasta do cenário e a pasta dos sprites. A do cenário, aqui está a nossa imagem, que eu adaptei do jogo Castlevania Bloodlines. Veja que só tem um plano e algumas plataformas que nós vamos utilizar posteriormente em outras aulas. São apenas blocos repetidos, nada mais que isso, muito simples. E veja que ela tem a resolução, as dimensões, 1024 por 224. E aqui nosso sprite também é adaptado, o Lecard. Temos duas animações, a primeira da linha 0 e a segunda da linha 1. A primeira vai ser stand-by e a segunda ele em movimento. Temos também aqui nossos arquivos de texto. Todas essas informações nós já vimos em aulas anteriores. Aconselho a você ver na descrição do vídeo a playlist referente aos tutoriais de Mega Drive. E aí também está a linha de código referente ao sprite do nosso personagem. Vamos abrir o nosso CodeBlocks e fazer um novo projeto. New Project, Empty Project. Esses passos também nós já vimos. Vamos batizar esse projeto de Movimento Câmera. Ok, Next. E vamos finalizar. Esses passos também nós já vimos em aula anterior. Vamos definir nosso projeto como um projeto Makefile. Basta apenas direcionar onde está a pasta do nosso SDK no computador, que no meu caso aqui no disco local C. Vamos fazer essas pequenas configurações rápidas. Novamente, propriedades. Vamos escolher a opção Default. Ok. E agora vamos uma nova linha de comando. Vamos escolher aqui a parte do nosso projeto e salvar esse arquivo como main.
compilar o nosso projeto, vai gerar as pastas que nós precisamos lá no nosso arquivo, da pasta do nosso projeto. Não deu nenhum erro. Vamos lá então transferir nossa pasta res para a pasta do nosso projeto. Lembre-se que o link dessa pasta está na descrição do vídeo. Basta apenas baixar no seu computador e colocar ela dentro da pasta do nosso projeto. Pronto, agora vamos importar essas pastas para o nosso projeto, para que o SGDK possa reconhecer nossos arquivos. Perfeito. Terminado isso, vamos começar a nossa configuração básica. Primeiro carregamos o motor do Sprite e as resoluções da tela do Mega Drive. Muito importante que é a resolução nativa do console. A parte de importação do gráfico do nosso cenário, também já vimos isso diversas vezes em aulas anteriores. E agora por fim, vamos setar a importação do nosso Sprite do nosso jogador. Observe a paleta que ele está utilizando, diferente da paleta utilizada pelo cenário. E agora o Sprite Update normal e nosso Sys Dove Blank Process para atualizar a tela do console constantemente. Bom, tem algo que eu esqueci de fazer, mas vamos fazer agora, que é os ponteiros do nosso mapa e os ponteiros do nosso player. Temos que fazer isso sempre que for importar isso aos nossos projetos. E a posição X e Y do nosso player também, muito importante. Vamos codificar aqui para ver se está tudo ok. Vou só um pequeno aviso lá embaixo, já não tem nenhum problema. Vamos partir para a nossa home. E aí está, o nosso jogador e o nosso cenário já estão importados ao jogo, certo? Ok. Por enquanto não faz nada, apenas a animação dele stand-by. Agora vamos colocar a configuração dos controles para que ele possa se movimentar pela tela. Também já fizemos isso em aulas anteriores, inclusive vou deixar o link dessa aula no card acima para que você possa ver como fazemos isso. É aquela função Handle Input, controle 1. E quando apertamos o botão da esquerda, ele se movimenta menos 1. Temos a nossa animação e o H-Flip, que é exatamente o espelhamento do player quando ele vai para o outro lado da tela. Lembrando que não apertando nem o botão esquerda nem direita, ele vai permanecer imóvel e vai executar a animação stand-by. Por fim, vamos atualizar a posição do nosso player na posição X e Y. Vamos mencionar essa função lá no loop principal do jogo e temos que fazer aqui a definição das nossas animações. Linha 0 stand-by e linha 1 a movimentação do nosso jogador. Eu acho que eu não esqueci nada não. Vamos fazer uma codificação para poder ver se está tudo correto. Lembrando que as animações 1 e 0 você pode também nomear. Eu poderia ter colocado ali stand-by e run, por exemplo, ou andar. Tanto faz. O que importa é a sequência da animação ter que bater conforme pressionado o botão. Beleza? Vamos ver como estamos no nosso projeto. Se o nosso personagem já começasse a andar pelo cenário. Vou apertando aqui o botão da direita, veja que ele está se movimentando normal, e na esquerda também. Agora observe que quando ele anda totalmente para a direita, ele some na tela. Apesar do nosso cenário ter 1024 pixels, nós não estamos vendo como ele está lá na frente, porque nós ainda não ativamos essa função no nosso jogo. Então vai ficar sempre sumindo da borda e isso não é interessante para nós. Vamos começar a mexer nisso agora. Então, primeiramente, temos que definir a largura e a altura do nosso mapa. A largura total e a altura total do nosso mapa.
1024 por 224 pixels. Agora temos que definir o limite da tela. Lembrando que o limite da tela esquerda é 0, porque é onde nós começamos o nosso jogo. O limite da tela direita será sempre o tamanho total da largura menos o tamanho da tela do Mega Drive, que é 320 pixels de largura. O limite da tela de cima também é 0, porque isso não é interessante para nós nesse momento mexer nisso. Nosso jogo vai correr apenas na lateral. E o limite da tela de baixo é sempre a altura máxima menos a altura padrão do nosso console, nosso Mega Drive. Vamos definir também a posição máxima e a posição mínima da nossa tela. A posição máxima será sempre a largura menos a posição inicial do nosso jogador. Vamos entender melhor sobre isso quando estivermos fazendo nossa função lá embaixo. Não se preocupe com isso nesse exato momento. Agora vamos fazer uma variável chamada player velocidade x, que vai nos auxiliar na movimentação do jogador. Ela vai ser igual à posição x do nosso player. E aqui nossa função setCameraPosition. Definimos ela antes de main e dizemos ao console que a posição x é maior ou igual a player velocidade x, a variável que nós acabamos de criar. Se a posição x for maior ou igual à posição máxima do nosso mapa, a velocidade do jogador será 0, ou seja, ele vai parar. E se a posição x for menor ou igual à posição mínima do nosso limite que nós definimos, também a velocidade será 0, ou seja, nós não vamos avançar quando chegarmos ao limite das bordas da tela. Isso vai acabar com aquela situação do jogador sumindo da tela sempre que passar das bordas da nossa tela. Vamos codificar e vamos ver como vai se comportar o nosso jogador na tela do jogo. Vamos lá, veja só, ele está se movimentando normal, ele vai passar pela borda da direita. E por que ele não parou? Porque o nosso mapa, no final do nosso mapa está lá no final da ROM que nós fizemos agora, nossa 1024 pixels. E aqui, como nós definimos que é 0, ele parou. A velocidade dele vai parar quando chegar na borda esquerda do nosso console. Quando chegar na borda direita, lá no final, ele vai parar. Mas nós não estamos vendo ainda o final. Vamos fazer isso agora com a nossa segunda função. Primeiramente, temos que declarar duas variáveis, chamada de CamPositionX e CamPositionY, que é a posição x e y da nossa câmera. Ela sempre vai começar com uma posição a menos do nosso jogador. Nós vamos ver sobre isso quando estivermos trabalhando nossa função propriamente dita. Pronto, aqui está a nossa função. Primeiramente, vamos fazer o seguinte: a posição x da câmera será a posição x do jogador menos 160, porque quando ele chegar a 160 pixels de movimento, ele vai começar a movimentar e acompanhar nosso jogador. Quando a posição x for igual menor que 0, ela será 0. Quando a posição x será maior que a largura, menor que 320, vamos definir a tela principal do nosso Mega Drive, a tela padrão 320 pixels. A mesma coisa acontece na posição y. Veja que mesmo que seja menor que 0, ela será 0. E se for y maior que a altura máxima do nosso mapa, menos 120. Vamos atualizar a posição do nosso jogador, menos a posição da nossa câmera. Assim, ela sempre vai acompanhar nosso jogador com um pequeno atraso, mas vai sempre acompanhando ele conforme ele vai se movimentando na tela. Por fim, vamos definir essa função lá no final, o nosso loop principal do jogo. Bom, agora vamos ver como nosso jogo vai se comportar depois dessas duas funções que nós adequamos ao nosso código. Então, veja que o jogador continua com o limite da tela, porém, quando ele começa a andar, que ele ultrapassa os 160 de limite que nós definimos lá, a câmera começa a acompanhar o nosso jogador.
com um pequeno atraso, mas começa a acompanhar nosso jogador. E vai. E nosso mapa agora está se desenhando constantemente. Os 1024 pixels que nós definimos no nosso mapa já são desenhados na tela, acompanhando sempre o nosso jogador. E no final, veja, o limite que nós definimos na função Set Camera Position finalmente deu resultado. Ele não vai conseguir ultrapassar pela borda e nossa câmera também vai parar quando o jogador chegar nesse limite. A mesma coisa acontece quando nós se movimentando para o lado oposto. Bom, feito isso, vamos ver como esse jogo se comporta utilizando o emulador JIS modificado. Aquele emulador é feito para desenvolvedores em Debug para Explorer. Vamos ver o mapa sendo desenhado em tempo real. À medida que o player vai se movimentando, vamos ver como ele vai se comportando lá no debug. Veja, o mapa vai se desenhando automaticamente à medida que o jogador vai se movimentando pelo cenário. Bloco a bloco, o VDP do console vai desenhando o nosso cenário. A mesma coisa acontece quando nós retornamos no sentido oposto. O mapa também vai sendo desenhado à medida que o jogador vai se movimentando pelo cenário. Esse foi o nosso tutorial de movimentação da câmera. É essencial para jogos de ação, jogos de side-scrolling. Muitos jogos foram lançados assim para o Mega Drive. Essa técnica é bastante útil e essencial para que você possa fazer seu jogo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal se você chegou até aqui. Deixa seu like, acione o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, valeu!